A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não for o seu caso, né, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 14. Angola. Sem Angola, não há negros. E sem negros, não há Pernambuco. Padre Antônio Vieira, 1648. Da amurada do navio que viajava, o jesuíta Garcia Simões observou encantado a paisagem que desdobrava diante dos seus olhos. A baía de águas calmas e muito azuis era flanqueada à esquerda por elevações que protegiam das nuvens de areia sopradas pelo vento do interior do continente. À direita, por uma ilha rasa, comprida e delgada, com a largura de um tiro de espingarda, segundo anotou, pontilhada por dunas e praias alvíssimas, que impediu o avanço das incansáveis ondas do oceano. Ao fundo, erguia-se o maciço rochoso, que, quase 100 metros acima do nível do mar, o lugar perfeito para a instalação das muralhas de uma fortaleza, como era hábito dos navegadores e conquistadores portugueses daquela época. Para um brasileiro de hoje, a paisagem certamente ela lembraria os contornos da cidade alta de Salvador, vistos da Baía de Todos os Santos, ou do Morro de São Bento, no Rio de Janeiro, observados da Baía de Guanabara. Natural de Alenquer, vilarejo próximo a Lisboa, Garcia Simões entrara para a Companhia de Jesus em 1556. Era um dos seus 700 tripulantes da esquadra de 7 navios, que ancorou no fundo da atual Baía de Luanda, no dia 11 de fevereiro de 1575, sob o comando do novo governador de Angola, o capitão Paulo Dias de Novaes, neto de Bartolomeu Dias, o primeiro navegador europeu, a cruzar o Cabo da Boa Esperança no Oceano Atlântico para o Índico. Padre Simões chefiava a nova missão dos jesuítas, despachada para a África pelo rei de Portugal. Vivera pouco. 3 anos mais tarde, estaria morto pelas febres malsãs que dizimavam os portugueses nos trópicos. José Augusto Duarte Leitão, A Missão do Padre Baltazar Barreira do Reino de Angola, página 67. Ao pisar em terra, um detalhe em particular lhe chamou a atenção, abre aspas. Aqui se pode encontrar todos os escravos que se precise, e eles não custam praticamente nada, fecha aspas. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 132. Escravos e muito baratos era de fato o que não faltava em Angola. A tal ponto que, na ausência do dinheiro em espécie, serviam como moeda corrente de trocas lá no comércio local. Os próprios jesuítas que acompanhavam o novo governador dependiam da venda de cativos para sobreviver. Nas décadas seguintes, o Colégio da Ordem de Luanda receberia 300 escravos por ano, como contribuição obrigatória arrecadada entre os chefes dos nativos locais, os sobas, por imposições da coroa portuguesa. Destes, os padres conservariam cerca de 100 para seus serviços domésticos. Os demais seriam usados como poupança, que ia sendo consumida de acordo com as necessidades, ou seja, vendidos para pagar as despesas dos jesuítas. Abre aspas. A sustentação dos nossos é muito difícil, fecha aspas, escreveu o padre Baltazar Barreira, colega de Garcia Simões, aos seus superiores em Lisboa. Abre aspas. Para comprar aos brancos as coisas que chegam de Portugal, é necessário ter sempre escravos em cadeias, acorrentados, porque ninguém as vende senão por eles, fecha aspas. Como em Luanda os cativos eram pouco valorizados, ao contrário das sempre inflacionárias mercadorias importadas da Europa,
O padre, o padre Barreira se aproveitaria da isenção de tributos assegurada à Companhia de Jesus pela coroa portuguesa para estabelecer o tráfico diretamente com os colégios da Ordem de Salvador e Olinda. É o que atesta o documento de 1582, uma certidão do capitão negreiro André Dias, dando conta do embarque de 4, abre aspas, peças da Índia, fecha aspas, isentas de impostos, dos jesuítas de Luanda para o Brasil. A captura e o comércio de cativos eram também a principal razão da chegada do capitão Paulo Dias de Novaes e seus 700 homens em Angola. Quando seus navios atracaram na Ilha das Cabras, descrita anteriormente pelo Padre Simões, e depois rebatizada como Ilha de Luanda, nome conservado até hoje, ali já estavam instalados cerca de 40 mercadores portugueses de escravos, originários da ilha de São Tomé. Eram eles os responsáveis pela construção da acanhada capelinha Nossa Senhora da Conceição, que se via entre as rústicas moradas dos barracões dedicados ao tráfico na ilha. Um século depois da chegada de Paulo Dias de Novaes, Angola já tinha se consolidado como o maior território africano fornecedor de mão de obra cativa para a América. Estima-se que um total de 10 milhões de cativos que chegaram vivos ao continente americano até a metade do século XIX, pelo menos 5,7 milhões, ou um total de 54%, vieram dessa região. A proporção foi ainda maior em relação ao Brasil. Cerca de 70% dos 4,9 milhões de cativos que desembarcaram em terras brasileiras até a proibição do tráfico pela Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Provinham de Angola ou áreas vizinhas. Abre aspas. A travessia de Angola para o Brasil foi provavelmente a rota mais vigiada do tráfico negreiro entre os séculos XVII e XIX. Fecha aspas. Observou o historiador Roquinaldo Ferreira. Abre aspas. A guerra sistemática foi o processo pelo qual os portugueses e seus aliados africanos asseguraram controle sobre Angola a partir de Luanda. Fecha aspas. Cross-Cultural Exchange in Atlantic Road. Angola and Brazil during an era of slave trade. Página 1. E não, é só isso. Continuando. Fundada por Dias de Novaes em 1576, no dia 25 de janeiro, Luanda foi o maior porto negreiro da história. Só dali partiram cerca de 12 mil viagens, que transportaram aproximadamente 4 milhões de escravos. Situado um pouco mais ao sul, Benguela funcionou como um dos grandes encontros do tráfico por mais de 200 anos, embora fosse uma cidade pequena, com população entre 1.500 e 3.000 habitantes. Abre aspas. Entra o anal de Angola e dissolve no mesmo dia 500, 600 e talvez 1.000 escravos. Fecha aspas. Surpreendia-se no século XVII o padre Antônio Vieira, ao observar a intensa movimentação de navios negreiros no cais da cidade de Salvador. Ali, segundo ele, era possível testemunhar, abre aspas, transmigração imensa de gentes de nações etíopes, fecha aspas. Mariana Cândido, An African Slave Port in Atlantic Road, Benguela and Hinterland, e-book Kindle, posições 248, 249. Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, página 85 e 184. Na história da escravidão atlântica, Angola se diferencia pelo volume de cativos dali extraídos e também por ter sido a única grande extensão territorial da África que os portugueses conseguiram, de fato, conquistar e manter, ao menos parcialmente como colônia, antes do século XIX. Como já se viu nos capítulos anteriores, as doenças tropicais e a resistência dos chefes vizinhos faziam com que os europeus
só muito raramente se embrenhassem no continente adentro. Em vez disso, preferiam comprar cativos que lhes eram oferecidos pelos próprios africanos em feitorias e fortificações ao longo do litoral. Era assim que o negócio funcionava em outras grandes áreas fornecedoras de escravos, como o Golfo do Benin, a Costa do Ouro e a Costa da Guiné. Em Angola, no entanto, os portugueses aliados aos soberanos locais passaram a controlar diretamente o tráfico em todas as suas etapas, da captura ao embarque nos navios negreiros. Estavam, portanto, diretamente envolvidos em razias, sequestros, guerras e outros processos de escravização da população nativa. Nota. Como já se viu em nota anterior, o que hoje chamamos de Angola, os portugueses só conseguiram ocupar e dominar de uma forma plena no fim do século XIX. Até então, o controle era limitado a algumas faixas do litoral e presídios, vilas fortificadas no interior, cujos limites de influência mal chegavam a 300 km da costa. Fim de nota. No século XVII, o tráfico de escravos na região central da África se estendia por um território mais amplo do que os limites da atual República da Angola, abrangendo uma extensão de 1,2 mil quilômetros do litoral africano, entre o Cabo Lopes, atual Gabão, e a foz do rio Cunene, hoje fronteira de Angola com a Namíbia. A área total tinha cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, pouco menos que um terço do território brasileiro atual. Era dominada por um promontório equatorial que avançava 2.500 quilômetros até o centro do continente, marcado por florestas, clareiras, florestas, clareiras, bosques, savanas e áreas semidesérticas. A população, composta basicamente por agricultores, pescadores e criadores de gado, se distribuía em vilarejos, núcleos rurais e casas ribeirinhas. Todos falavam dialetos de uma mesma língua, de uma mesma família linguística, a família Banta. O historiador Joseph Miller calcula entre 10 e 20 milhões o número de habitantes, o que daria uma densidade demográfica relativamente alta para a época, de 4 a 8 pessoas por quilômetro quadrado, bem superior à do Brasil e à de Portugal no mesmo período. Joseph Miller, Way of Death, página 8 e 9. Andrew Barrell, acho que é assim que se fala, Andrew Barrell, marinheiro inglês que esteve em Benguela Velha por volta de 1600, relatou que nessa região homens se vestiam com peles de animais atadas em volta da cintura e usavam fieiras de contas ao redor do pescoço. As mulheres ostentavam colares de cobre, tanto no pescoço como nos braços e tornozelos, e se vestiam com tecidos feitos com fibras de árvore local. Ecoado o relato feito 2 décadas e meia antes do padre Garcia Simões ao chegar em Luanda, Barrell impressionou-se com a quantidade de cativos disponíveis para compra e preço baixo que se pagava por eles. Abre aspas. Conseguimos encher nosso navio de escravos em 7 dias, tão baratos que muitos não custam sequer R$1, enquanto na cidade de Luanda valeriam pelo menos 20 mil réis. Fecha aspas. Mariana Cando, An African Slave Port and the Atlantic Road, página 1009 a 1019. A denominação Angola vem do título Angola. A primeira vogal da palavra não era pronunciada no idioma local. Usado pelo soberano do Dongo, principal reino da época da região, na chegada dos portugueses, e vassalo do rei do Congo. Por essa razão, os documentos e relatos portugueses fazem referência ao Reino de Angola, entre aspas. Ao contrário do Reino do Congo, onde os portugueses haviam sido tratados de forma amistosa, ao ponto de converter o rei ao cristianismo,
Em Angola, a resistência foi maior e aguerrida. Em 1560, a coroa lusitana fez a primeira tentativa de aproximação com Angola. A expedição, de que faziam parte 4 missionários jesuítas, era comandada pelo mesmo Paulo Dias de Novaes, que voltaria em 1575 na condição de governador. Foi um fracasso. Os portugueses acabaram todos presos ao desembarcar em Ngoleme. Foram todos presos ao desembarcar em Ngoleme, a capital do reino africano, descrita como uma cidade de 5 ou 6 mil casas. Dias de Novaes ficou detido por 5 anos, antes de negociar sua libertação com Angola e conseguir retornar a Lisboa. O padre jesuíta Francisco de Gouveia teve pior sorte. Continuou em cativeiro até o dia de sua morte, 10 anos mais tarde. Enquanto estava preso, enviou uma carta para os seus superiores dizendo-se desiludido com a possibilidade de converter os angolanos ao cristianismo de forma pacífica. Segundo explicou, a população local era composta de bárbaros selvagens e, como consequência, o cristianismo em Angola só poderia ser imposto pela força das armas. E foi de fato o que aconteceu logo em seguida. Em 1571, Angola foi entregue a Paulo Dias de Novaes, na forma de capitania hereditária. A essa altura, o comércio de escravos já estava firmemente estabelecido na região. Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 109 e 110. Em fevereiro de 1575, 15 anos após a fracassada primeira embaixada junto a Angola, Dias de Novaes atracou os seus navios diante de Luanda. Dessa vez, chegava fortemente armado. Entre 700 tripulantes de seus 7 navios, 350 eram soldados. Os demais eram marinheiros, carpinteiros, sapateiros e outros artífices, além do grupo de 4 jesuítas chefiados pelo padre Garcia Simões. Retornava a tomar posse em caráter definitivo e para o resto da vida, do que não era o seu nem do rei de Portugal, mas pertencia aos reis africanos. O território de sua nova capitania, inspirado no projeto de ocupação já tentado antes do Brasil, se estendia por cerca de 250 quilômetros da atual costa angolana, sem limites em direção ao interior do continente. Ou seja, o tamanho real da capitania dependia da capacidade e da ferocidade de Dias Novaes na Guerra da Conquista, que faria em seguida contra os sobas locais. Começava ali uma longa e cruel guerra que custou a vida de milhares de pessoas em ambos os lados. Como já se viu em capítulo anterior, cerca de 1.700 europeus perderam a vida em Angola entre 1575 e 1591. Mas só uma pequena parcela, cerca de 400, permaneceu nos campos de batalha. O restante foi vítima de malária, febre amarela e outras doenças. O próprio Paulo Dias Novaes foi morto em 1589 na Praça Forte de Massangano. Foi morto em 1589 na Praça Forte de Massangano, ao final de um sítio que durou 2 anos. Quanto ao número de mortos entre africanos, infinitamente superior aos portugueses, nunca se teve notícias ou estatísticas seguras. Os números são de Alberto da Costa e Silva, no livro Amanilho Liambo, página 413. Dias de Novaes era um homem truculento, que subjugou os habitantes de Angola na ponta da espada e da espingarda. Segundo relatos do padre Baltazar Bandeira, no final de uma batalha contra um grande exército de Angola, na localidade de Massangano, em 24 de agosto de 1585, o governador mandou degolar e despachar para Luanda as cabeças de 2 sobás, além de, abre aspas, grande quantidade de narizes dos vencidos, como prova da vitória portuguesa. Outro jesuíta, o padre Baltazar Afonso, foi testemunha de uma das muitas razzias do governador.
José Augusto Duarte Leitão, A Missão do Padre Baltazar Barreira no Reino da Angola, página 74. Nesse tempo, tinha já o governador 300 portugueses consigo e alguns 200 escravos de portugueses. E havendo falta de mantimentos, os começaram a buscar pela ponta da espingarda, onde deram alguns 4 ou 5 assaltos em que faziam grande destruição, queimando e assolando tudo. Citação de Luiz Felipe Telencastro, O Trato dos Viventes, página 174. Inicialmente, os portugueses acreditavam que haveria grandes minas de prata no interior de Angola. Foi essa a ilusão que manteve acesa a guerra contra os Sobás até 1618, quando o governador-geral, Manuel Cerveira Pereira, finalmente chegou ao local das supostas jazidas apenas para constatar, desolado, que, na verdade, elas produziam somente chumbo, metal de valor insignificante na época. A partir daí, todos os exportes foram para o tráfico negreiro. Rapidamente, Angola se tornou a principal fonte de escravos para a América Portuguesa. No final do século XVI, a alfândega de Luanda registrava a saída de 10 mil cativos por ano rumo ao Brasil. Em 1591, o total acumulado já chegava a 52 mil. Isso sem contar aqueles que foram contrabandeados, ou seja, despachados sem declaração às autoridades para fugir de pagamentos de impostos. A Manilha e o Liambo, página 413. Mais do que qualquer outra região da África, as comunicações e o comércio entre escravos no Brasil e Angola eram estimulados pelas correntes marítimas e ventos complementares, que impulsionavam a navegação à vela. Como se viu nos capítulos iniciais desse livro, era mais fácil navegar de Luanda para o Rio de Janeiro do que Salvador para São Luís do Maranhão, fenômeno que o padre Antônio Vieira atribuía à providência divina. Segundo ele, a rapidez e a facilidade com que se navegava de Angola para o Brasil e vice-versa só poderiam ser explicados pela intervenção milagrosa de Nossa Senhora do Rosário, que dessa forma propiciava a salvação dos negros africanos convertidos ao catolicismo no Brasil. Abre aspas. Algum grande mistério se encerra logo nessa transmigração. E mais se notarmos ser tão singularmente favorecida e assistida de Deus, que não havendo em todo o oceano navegação sem perigo e contrariedade de ventos, só a que tira suas pátrias essas gentes e os traz ao exército do cativeiro é sempre com vento em polpa e sem mudar vela. Fecha aspas. O Trato dos Viventes, página 63. A compra de transporte de escravos em Angola eram atividades altamente organizadas. No interior, haviam feiras de troca de mercadorias por seres humanos, chamadas de pumbos ou quitandas, que daria origem à denominação quitanda, os mercadinhos de bairro hoje no Brasil. Cada feira tinha um escrivão responsável pelo registro das negociações, de modo a assegurar a arrecadação de impostos em nome da coroa portuguesa. Uma estrutura informal de comércio permitia que os europeus e reis africanos fizessem negócios sem ter de realizar pagamentos em dinheiro vivo ou entregar mercadorias de imediato. Entre os produtos mais negociados estavam tecidos asiáticos e europeus, contas de vidro, cachaça brasileira, farinha de mandioca, tabaco, fubá de milho, marmelada, peixe seco e salgado, queijos, peças de cerâmica e os zimbos, conchinhas, também encontradas nas praias da Bahia, que circulavam como moedas na África Central. Nota. O zimbo é uma pequena concha esprelada de cor pérola cinza azulada que se encontra em toda a costa da Angola. Os zimbos recolhidos na ilha de Luanda eram mais valiosos.
Haveria mesmo zimbos nas praias da Bahia? Ou seriam conchinhas semelhantes às de Luanda, que recebiam dos portugueses o mesmo nome e serviam de moeda na Angola? Fim da nota. Os agentes dos traficantes de escravos, conhecidos como sertanejos ou pombeiros, ficavam instalados em conglomerados de cabanas rústicas, rodeados por muros altos e bem guardados, que serviam de depósito para as mercadorias e escravos recém-adquiridos. O comprador podia negociar com mais de um vendedor. Em geral, demorava vários dias, semanas e, na maioria dos casos, meses para completar a quantidade de escravos que deveria levar para o litoral. Além de negociar nas feiras, os pombeiros também percorriam o interior, levando quantidades reduzidas de mercadorias compradas a crédito dos grandes traficantes situados em Luanda, Benguela, Luango, São Salvador, capital do Congo, e outros centros próximos ao litoral. Eram uma espécie de caixeiros viajantes, ou mascates do regime escravista, andando de vila em vila, de vilarejo para outro, os pumbos, fazendo o tráfico negreiro. No percurso, poderiam comprar um ou dois escravos num lugar, mais 2, 3 em outro, e assim por diante, até compor um grupo mais ou menos numeroso de cativos, que em seguida se dirigia a uma feira maior ou voltava diretamente para o litoral. Tinha um grande conhecimento da geografia e dos dialetos, dos costumes, da estrutura. Tinha um grande conhecimento da geografia, dos dialetos, costumes e da estrutura de poder de cada região. Muitos mantinham também laços familiares entre os chefes locais, que facilitavam as negociações. Segundo o historiador Roquinaldo Ferreira, pombeiros que usavam sapatos ou sandálias eram chamados de, abre aspas, negros calçados, fecha aspas, que geralmente recebidos como brancos pelos demais africanos. Tal era seu envolvimento com a comunidade portuguesa em Luanda. Os que andavam descalços eram, além de mais humildes, identificados como pertencentes às linhagens locais. Segundo o relato de 1576, qualquer indivíduo, não importasse a cor da sua pele ou a habilidade, passava a ser considerado branco tão logo deixasse de vestir tangas e passasse a usar sapatos. Abre aspas. Ser negro ou branco não depende da cor da pele, mas da forma como se veste, fecha aspas. Confirmavam os missionários jesuítas na mesma época. Esse comportamento incomodava as autoridades portuguesas. Abre aspas. Tantas pessoas estão usando calçados e assim se tornando nominalmente brancos, que em breve não haverá mais negros, fecha aspas, observava o funcionário da coroa em 1799. Um levantamento de 1800 revelou a existência de 840 mercadores de escravos, homens e mulheres, na pequena cidade de Benguela. No único dia, em setembro de 1816, 30 desses agentes, cada um deles acompanhado por 40 a 200 carregadores africanos, deixaram Benguela em direção às feiras e pumbos do interior. Curiosamente, entre esses pombeiros, haviam muitos que eram eles próprios escravos, despachados para o interior pelos seus donos com a missão de negociar outros cativos, o que, na opinião de Roquinaldo Ferreira, só reforça a complexidade do tráfico negreiro em Angola. Página 33, 59, 60 e 62. Roquinaldo Ferreira. Cross-Cultural Exchange in the Atlantic Road. Uma vez completada a carga humana nas feiras e pumbos do interior, os cativos eram transportados em filas indianas, acorrentados uns aos outros por argolas atadas ao pescoço e às vezes correntes presas aos tornozelos, que impediam fugas. Essas caravanas de escravos eram chamadas em Angola de libambo, cofres, em inglês conduta, coffles, eu acho, né, que se fala, em inglês conduta, em português de Portugal, né, conduta em português de Portugal. Equibunca, nos idiomas do sul da Bacia do Congo.
e percorriam a pé dezenas ou mesmo centenas de quilômetros, até chegar às embarcações onde haveriam de esperar pela chegada dos navios negreiros que transportariam para o outro lado do Atlântico. Nessas longas caminhadas, os escravos frequentemente eram usados para transportar na cabeça outras mercadorias compradas no interior, como cera de abelha, sacos de cereais e peças de marfim, além de equipamentos necessários para a própria jornada. Cada escravo carregava de 25 a 30 quilos. Um típico libambo poderia ter 5 ou 6 cativos conduzidos num só pombeiro, mas havia casos de chegarem a carregar mais de 1.000 cativos, vigiados por tropas numerosas e bem armadas. À frente da caravana viajava o dono dos escravos ou seu representante, deitados em tipóias, redes de tecido ou folhas de palmeira suspensas em varões, sustentados por 2 ou 4 escravos. Os caminhos eram difíceis, em geral, trilhas abertas na floresta, ou na savana, que ficava encharcada na época das chuvas. Por isso, uma caravana viajava em média 3 ou 4 horas por dia. O restante do tempo era gasto preparando comida na organização do acampamento para a noite, incluindo a proteção contra ataque de animais selvagens ou rivais africanos que poderiam roubar os escravos e os equipamentos da caravana. Raramente um libambo conseguia percorrer mais de 150 km por mês. Para cobrir uma distância de cerca de 500 km entre as feiras de Kassange ou Kassange, em Luanda, levava-se em média 4 meses. Às vezes era necessário contratar canoas para atravessar um rio mais caudaloso ou negociar o pagamento em espécie de pedágio com chefes locais, que também vendiam comida e poderiam negociar o pernoite da caravana em seus domínios. A mortalidade era alta. De cada 2 escravos capturados no interior, só um chegava vivo ao litoral. Segundo o historiador Felipe de Alencastro, em O Trato dos Viventes, página 83, ainda recentemente, libambo designava no Nordeste brasileiro as levas de sertanejos que migravam para o sul em busca de trabalho. Nem todos os escravos capturados no interior, porém, eram vendidos aos traficantes e transportados para o outro lado do Atlântico. Boa parte deles permanecia em Angola, formando uma enorme população cativa. Trabalhavam como pescadores, carpinteiros e soldados em regimentos, batalhões de milícias, assim como também transportavam europeus em redes pelas ruas e estradas. Muitos tripulantes dos próprios navios negreiros eram cativos, como já se viu nos capítulos anteriores. Sítios e fazendas ao redor de Luanda produziam alimentos que supriam o mercado da cidade e os navios negreiros. Havia escravos que viajavam do interior para Luanda, cobrindo uma distância de até 300 quilômetros, e ali passavam dias ou semanas executando tarefas em nome de seus senhores, antes de retornar para casa. Havia uma clara separação entre cativos que podiam ser vendidos para o tráfico transatlântico e os que deveriam permanecer em Angola. No Reino do Dongo, os primeiros eram chamados Mubica, em geral capturados durante guerras regionais e destinados para serem entregues aos negreiros. Os demais eram Kijuku, escravos com status social mais elevado que formam comunidades e trabalham sob a supervisão de um administrador designado pelo rei suba local. Rinaldo Ferreira, The Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 5. As regras do tráfico eram definidas nas complexas e ritualizadas alianças que os portugueses mantinham com os sobas. No século XVII, o cronista Antônio de Oliveira Antônio de Oliveira Codornega. No século XVII, o cronista Antônio de Oliveira Codornega, considerado o primeiro historiador de Angola,
afirmava que esses chefes africanos eram temidos e respeitados, abre aspas. Nada acontece no seu território sem seu absoluto conhecimento, fecha aspas. Sobas, aliados à administração colonial, eram conhecidos como vassalos, ou seja, tinham deveres, mas também estavam sob a proteção da coroa portuguesa. Os demais, chamados de gentios, contra os quais poderia declarar guerra livremente, dependendo das circunstâncias. Quando na condição de aliados, os sobas funcionam como virtuais coparticipantes da administração colonial. Entre outras funções, forneciam suprimentos e davam proteção às caravanas que se dirigiam às feiras do interior. Também providenciavam auxílio militar às autoridades de Luanda em caso de necessidade. Em Benguela, responsabilizavam-se pelas limpezas das ruas. Alguns eram encarregados até mesmo de coletar impostos e taxas em nome das autoridades portuguesas. Sem o auxílio dos sobas, dificilmente, um senhor de escravo fugido conseguiria recapturá-lo. O mesmo serviria para os soldados desertores de seus postos em Luanda. Ao mesmo tempo, os portugueses tentavam mantê-los sob o controle. Se um soba decidisse mudar de território, teria antes de obter permissão das autoridades coloniais. Aquele que se recusassem a desempenhar os deveres de vassalos poderiam ser punidos, inclusive com degredo para a ilha de Fernando de Noronha, no Brasil. Como pode ser visto na página 42 do livro de Roquinaldo Ferreira, Cross-Cultural Exchange in the Atlantic Road. Africanos e portugueses guerreavam ou criavam alianças entre si com a mesma frequência em relação a tudo que tivesse ligação com o tráfico de escravos. Em 1611, o governador Bento Banha, conhecido como Baqueano, na verdade, em 1611, o governador Bento Banha, conhecido como Baqueano, aquele que conhece os sertões, fez um acordo com os Ingambalas, a quem os portugueses chamavam de Jagas, os temidos guerreiros da África Central, já citado no capítulo anterior sobre o Reino do Congo. Usavam zagaias e pontas de flecha de metal e tinham grande habilidade no uso da machadinha de guerra, uma arma de combate corpo a corpo. Nota: a machadinha de guerra era usada também, e talvez principalmente, como arma de arremesso. Algumas formas elaboradas tinham vários gumes e várias pontas afiadas. Fim da nota. Não pertenciam propriamente a um povo ou etnia específica. Eram guerreiros que se organizavam em quilombos, nome do corpo militar ou local de iniciação de novos guerreiros, que no Brasil se tornaria sinônimo de acampamento ou comunidade de escravos fugidos, quilombo, com que no Brasil esses novos quilombos, no sentido que a gente conhece, e quilombo com K, o quilombo que seria um campo de iniciação militar na África. Incorporavam em suas fileiras os prisioneiros mais aptos de suas guerras e razias. O rito iniciático incluía a extração de 2 dentes dianteiros da arcada superior, origem do substantivo banguela, em português. Assim iam aumentando o seu contingente, abre aspas. Formavam um rolo compressor multiétnico e sacudiu o Congo e Angola a partir da segunda metade do século XVI, fecha aspas. Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, no livro Trato dos Viventes, página 90, 100 e 101. A ferocidade dos portugueses aliados aos Jagas em Angola foi impressionante e resultou em milhares de cativos. Entre 1618 e 1619, num ataque a Ambaca, feira de escravos no interior, foram decapitados de uma só vez 28 sobas. Abre aspas. Tal foi a matança que se fez dos naturais da terra
posto que já não se veja o bom efeito que há em resultar tanta carniçaria. Tanta carnificina. Na verdade é carniçaria, mas seria carnificina, enfim. Fecha aspas. Protestou Severin de Faria, autor de Notícias de Portugal, publicado em 1625. Abre aspas. Porque não é esta via para florescer o comércio, nem de se pregar o evangelho, é que naquele estado se requer, fecha aspas. Como resultado do tráfico angolano, por volta de 1600, um século depois da chegada de Pedro Álvares Cabral à Bahia, os números de cativos no Brasil já era 4 vezes superior ao dos brancos de origem portuguesa. Dos 150 mil habitantes da colônia, 120 mil eram escravos, negros ou indígenas, enquanto os brancos somavam apenas 30 mil pessoas. Número de Magalhães, Godinho, citados em Charles Boxer, O Império Marítimo Português, página 112. Em 1648, ao analisar a crescente riqueza dos engenhos de açúcar na zona da Mata Pernambucana, o padre Vieira declarou, abre aspas, sem Angola não há negros, e sem negros não há Pernambuco, fecha aspas. Além do açúcar embarcado para a Europa, seriam os escravos a primeira mercadoria de um incipiente comércio do Brasil com seus vizinhos na América Latina. Muitos dos cativos trazidos de Angola por traficantes do Rio de Janeiro eram vendidos em Buenos Aires e despachados para as minas de prata do Império Espanhol. Em 1597 e 1645, um total de 18.100 africanos, desembarcou no porto da atual capital argentina e foi despachado para o Peru. Desse intercâmbio nasceu em 1637 o culto a Nossa Senhora de Copacabana, trazido dos Andes pelos traficantes de escravos. Naquele ano, uma capela dedicada à santa foi erguida na famosa Praia Carioca que hoje leva o seu nome. Como pode ser visto no livro O Trato dos Viventes, de Filipe de Alencastro, página 110.